Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que vivi muitos anos, com papai e mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, nas encostas de um espigão. Paineiras é uma cidade do interior de Minas Gerais, às margens do Lago de Três Marias. Quem nasce em Paineiras é paineirense. No quintal tinha um forno de lenha. Quando nós veio para aqui? Em 1965. Paineiras era uma cidade empoeirada, nem luz não tinha. Nem asfalto não tinha. Tinha nada. Tudo de chão. Não tinha prefeitura, ali tinha uma igreja, tinha um cruzeiro lá na praça, onde é a prefeitura hoje. Inclusive o cruzeiro fica dentro do cemitério. Mas era bem menor do que hoje, né? Já cresceu bastante, viu? Era pequena, mas bem menor. Mas já cresceu bastante já. De primeiro nem telefone que não tinha nada, e agora tem, né? Não tinha nem asfalto nessa BR aí também, agora já tem asfalto, era tudo bem diferente, muito. E a cidade era pequena. Do asfalto ali pra cá mesmo, era só cerrado, não tinha nenhuma casa, nada, era tudo mato. Paineiras é o seguinte, Paineiras é a cidade movimentada por causa da represa, né, Três Marias. Tem muito turista de Belo Horizonte, todo lado que vai para a represa pescar. Até em criatório de peixe, o tilapa, criatório de peixe. Pesca de anzol. Pesca de anzol, pegando tacumaré, pega tudo que é tipo de peixe. Mas o negócio é o seguinte, o peixe mais gostoso que existe e bonito, o Indaiá nosso lá. 18 quilômetros. 18 quilômetros daqui. Rio mais bonito da Minas Gerais, sem poluição. Mais bonito, rico de diamante e peixe bom, rico de peixe, peixe mais gostoso, peixe da pedra. O povo tem o hábito de pescar para subsistência e também até para o comércio, levando em conta, né, o período apropriado. Nós temos aqui o rio Indaiá, que as pessoas utilizam para pescar, que tem espécies características do rio Indaiá e outras também de outros rios, e também a pescaria no Lago de Três Marias. O rio Indaiá é bonito, tem muita paisagem, lá é bonito. Lá tem muito peixe também. O povo gosta de acampar lá, né? Gosta de pescar lá, tem muito peixe lá. É um lugar bonito, um lugar gostoso de você passear. O daqui é bem festeiro, viu? Gosta bem de festa. Todo tipo de festa. Festa de peão, forró, tem tudo, todo tipo de festa. Festa de igreja, festa na Senhora do Rosário, esses tipos de festa. Aqui tem muita festa. Paineiras tem uma festividade que é datada de 1915, que é a Festa do Rosário. A Festa do Rosário acontecia ao lado da capela, a ela dedicada, que a comunidade recebia as guardas visitantes, e uma coisa muito comum é que a comunidade fazia quitandas. Então, biscoito de queijo, pão de queijo, rosca, pau a pique, para que as guardas pudessem alimentar, e elas colocavam em cestos de bambu, que até hoje nós temos fazedores de cesto de balaio, como a gente conhece aqui na cidade. Até hoje a gente tem no município a festa de Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, e hoje é a festa de São Rafael e São Sebastião, que é a festa do padroeiro da cidade, que acontece em setembro. Aqui na Paineiras faz cavalgada de vez em quando, festa de peão muito boa. Festa de igreja, São Sebastião. São Sebastião, São João. Também São João. Não só a dança de congado. Também tem. A cultura de Paineiras, ela vai trazer, assim, baseado também naquela prática. O que é da prática da agricultura, né? Então, vamos dizer assim, a cavalgada é uma cultura e é muito também voltada para o âmbito religioso, que é muito enraizado na cidade. Então, a gente vai ter a folia de reis, a gente vai ter o congado. A gente tem a festa de São Sebastião e do Carreiro, que acontece na Serra do Palmital há quase 20 anos. E as apresentações do Coralzinho São Rafael,
que há mais de 40 anos faz apresentações musicais e canta a folia de Reis Mirim. Nós temos também na cidade a Folia de Reis e a Folia de São Sebastião. Os velhos amigos irão se abraçar, os desconhecidos irão se falar. E quem for criança vai olhar pro céu, fazendo pedido pro velho. É uma alegria participar do Coralzinho São Rafael. É muito bom, é muito gratificante ao mesmo tempo. E para mim não tem coisa melhor participar do coralzinho. Eu gosto mais das músicas de folia. Gosto muito. É muita alegria por participar do coralzinho. Essas pessoas incríveis, especiais para mim. A dona Priscila, que pega no pé de vez em quando, mas sempre está aqui com a gente. Esse nosso coralzinho foi inaugurado em Natal de 81. Então é uma caminhada longa, hoje nós temos quase que netos de quem já esteve aqui. Filhos a gente tem certeza, mas tem avô no coralzinho também. Os adultos acompanham e nos ajudam muito. É um trabalho cultural, religioso, artístico, que atende às demandas da cidade. Canta na nossa cidade, canta fora do nosso município, nós já apresentamos várias vezes fora. É comum a gente ensaiar todas as semanas, 3 vezes por semana, quarta, quinta e sexta. E o coralzinho já é um bem inventariado. O coralzinho é um patrimônio cultural da nossa cidade. O coral, né, São Rafael, é um presente para a nossa cidade, porque está aí há mais de 40 anos, sendo uma força viva e sempre, né, abrilhantando em diversas ocasiões marcos, né, da nossa cidade. Uma comemoração festiva, ele está lá, e além das comemorações natalinas, que é muito tradicionais na nossa cidade. O Coralzinho São Rafael é tipo uma família para mim. Quando a gente canta, eu sinto uma alegria tanto de cantar com os meus amigos do Coralzinho São Rafael, e daí eu fico tão emocionado, até eu fico tanto, mas tanto, que eu até quero acompanhar o violão. Nós temos um jeito de ser muito ligado à música, porque várias gerações já passaram pelos corais. A música significa a minha vida, eu não consigo viver sem a música. A minha vida de 15 anos até hoje, sempre foi tocando, sempre foi cantando, está do sangue, é da família, a família toda, do lado da minha mãe, todos são instrumentistas e cantadores. Nosso carro de boi conservado, 4 juntas de boi de primeira, 4 cangas, 16 canzis, encostado no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compra pra semana inteira. O papai ia gritando com os bois, eu na frente abrindo a porteira. E por que tem esse nome? Olha, diz que é por causa de umas painas que tem aqui, uns palcos chamados paineira. Aí pôs o nome de paineira na cidade. Porque tinha muita paina, né, na praça ali, ó. Tinha muito pé de paina, aí puseram o nome da cidade de Paineiras, por causa das painas. Da madeira que chamava paina. O motivo dos pés de paina, que lá na praça tinha eles. Tinha um botequim ali, um botequim e uma paneira. Então essa origem dessa paneira é a origem dessa árvore. Em 1902 surge a Vila da Paineira. Por que esse nome? Porque no local onde fazia as estalagens surgiu, tinha grandes árvores de paineira, que a gente tem até hoje aqui na praça, que foram plantadas há mais de 50 anos. Ao final da minha graduação, eu fiz um trabalho de conclusão de curso trabalhando a cidade. E assim que eu voltei, o pessoal foi vendo o meu saber pela história, e aí começou os professores a me procurar para trabalhar um pouco da história na sala de aula. E aí foi quando eu lembrei, né, que quando eu estudava, eu fiz esse mesmo projeto e comecei a desenvolver com eles.
Então, todo ano eles me chamam para me ir lá relatar um pouco das histórias e das histórias da cidade. E aí a gente sai pela cidade, passa nos pontos principais, fazendo um contraponto, né, daquilo que foi, o que vai ser e o que a gente pode fazer. Os pontos principais é a praça da prefeitura, que foi onde foi a parte da história da cidade que aconteceu ali, né, devido às paineiras que ali existia, a primeira capela que ali existiu. Passei também na porta aqui da matriz, que também tem uma importância histórica. Vamos também na Câmara Municipal, onde tem uma galeria de vereadores, então tem uma parte de nomes para contar essa história também. O Estádio São Rafael também, que é um ponto importante da história do início. E aí a gente circula e eu vou fazendo o contraponto do crescimento urbano da cidade. Então a gente vai pegando faixas já próximas de 1980, 1990, que é uma construção histórica mais recente. Então a gente vai pegando, por exemplo, a proximidade da Capela do Rosário, do Sagrado, e vai contando essa história, que já é mais recente. Não quer dizer que ela não tem sua importância, ela está aí também e eles têm que saber, porque quem que vai contar no futuro essa história. E o que Paineiras significa para você? Eu acho que aconchego, por estar próximo, né, de família, por ser uma cidade tão acolhedora, que você sai de uma rua para outra, você está próximo, você sente uma conexão, você vê um elo familiar ou próximo. Para mim é isso. Paineira para mim é o meu berço, é tudo para mim. Onde eu tenho minhas raízes, onde eu tenho todos os meus amigos, onde eu tenho minha família, onde eu tenho tudo. É Paineira. E a figueira acenando para mim, e por último marcou saudade de um tempo bom que já se foi. Esquecida embaixo da figueira, nosso velho carro de boi.